Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu quero falar hoje sobre um tema que para mim é super importante, porque ele é um canal, uma fonte de nutrição e cura para a nossa consciência, para nossas emoções, para os nossos pensamentos, que é vínculo afetivo. A nossa conexão. Eu tenho falado muito sobre conexão. Essa semana eu falei da importância da conexão com a vida. E para mim o vínculo afetivo é uma das conexões mais fortes que nós podemos ter com a vida. Ontem eu terminei de assistir e recomendo para que vocês assistam uma série que está na Netflix chamada Amigas para Sempre. Essa série ela fala da relação entre duas moças, mulheres, depois que se tornam mulheres, né, adultas. Elas se conhecem na adolescência e elas têm vidas completamente diferentes. Uma vem de uma família muito desestruturada, aliás, da mãe, né, que consome drogas e que ela vive com a avó, porque a mãe não tem condições de cuidar dela. E a outra foi criada numa família estruturada, com pai, mãe, irmão. Mas quando elas se encontram, alguma coisa acontece que elas se conectam. Elas, embora elas tenham uma postura na vida, um olhar sobre a vida muito diferente, uma oferece à outra algo essencial. E é isso que existe numa boa conexão afetiva. As duas pessoas envolvidas, né, elas oferecem uma à outra, elas não têm consciência do que elas oferecem, mas elas oferecem uma nutrição muito importante para a vida uma da outra. E esse processo, né, que começa na adolescência, a série vai mostrando todo o desenrolar, os desafios que elas enfrentam na adolescência, namorar, se sentir rejeitado, a questão do estudo. Aí elas vão crescendo e vão se apoiando continuamente, se fortalecendo, porque cada qual tem situações muito difíceis na vida, né? Aqui a mãe consome droga, a mãe é presa, ela fica sem o apoio da mãe, e depois não pode mais voltar para a avó, parece que a avó falece. E aí um grande apoio uma da outra é essa amizade. É essa amizade que sustenta elas na vida. E são nossos vínculos, nossas relações que nos sustentam, embora a gente não dê tanta importância. A gente não faça o trabalho de cultivo, de cuidado, de tirar as ervas daninhas, porque na própria série elas brigam, elas se afastam. Tem momentos em que o conflito é tão forte que você precisa realmente se afastar. Mas o amor, se o vínculo existe, o amor continua. Então, o que eu estou querendo falar de vínculo, sobre vínculo afetivo, é para a gente parar e olhar o quanto você olha para esse lugar com a devida atenção. Um olhar de quem precisa perceber como você está lidando com as pessoas e consigo mesmo. Porque o vínculo afetivo, a necessidade do vínculo é nossa. A gente, cada ser humano precisa abrir esse espaço para encontrar-se com o outro. Porque encontrar com o outro é encontrar-se consigo mesmo. É amparar suas dores, é amparar sua humanidade na humanidade da outra pessoa ou das outras pessoas. Nós vivemos uma sociedade muito individualista, onde o vínculo não é uma coisa importante, onde o vínculo é algo que parece natural, consequência, que você vai ter pessoas ao redor e que naturalmente você vai ter pessoas no trabalho. Eu vejo pessoas que consideram colegas de trabalho amigos. Podem ser, mas muitas vezes apenas são colegas de trabalho. Porque a vinculação, gente, para acontecer, precisa a abertura do coração. Precisa eu confiar em você. Minha terapeuta, ela disse que tem casais que vivem uma vida inteira, 40 anos, sem nunca estabelecerem um vínculo. Por quê? Porque um ou outro, ou os dois, estão presos em dores, em dificuldades, em traumas vividos na primeira infância, com a família de origem, que elas não conseguem se soltar, elas não conseguem perdoar, honrar seus pais para ir para a construção da sua família. E aí
né, na série, né, uma delas, a que a mãe não cuidou dela por questões relacionadas à droga, ela tem essa dificuldade. Ela acaba se apoiando, a amiga é a família, e a amiga diz isso, a amiga é a família que ela não teve, a família a amiga que deu segurança a ela, já que a mãe não tinha essa segurança. A avó tinha na infância, mas depois a avó se vai, né? Então esse processo da gente abrir o coração para confiar, mesmo que o outro muitas vezes nos engane, o outro minta, o outro faça coisas que nós consideramos que são destrutivas. Pense muitas vezes o oposto do que a gente pensa. O amor está justamente nisso, nessa capacidade de transcender a minha razão, as minhas razões, a minha intransigência perante a vida, o meu modo de resolver as coisas. O amor é justamente eu conseguir continuar ao lado do outro, permitindo que o outro seja livre para fazer suas escolhas e permitindo a mim mesma ser livre para fazer minhas escolhas. Porque uma convivência, um vínculo que inibe a outra pessoa de ser quem ela é, que inibe o outro de expressar seus pontos de vista, de expressar suas emoções, seus sentimentos, não é um vínculo saudável. É um vínculo de opressão, de posse, de objetificação, onde eu pego o outro para me servir como uma bengala. E eu preciso que o outro se mantenha da forma que eu considero que é mais confortável para mim que o outro seja. Eita, danado de confusão e de egoísmo. Porque quando eu vou requerer do outro que ele seja como eu espero que ele seja, para que eu me sinta confortável, eu não estou amando o outro, porque eu não estou nem vendo o que o outro quer. Eu não estou nem vendo que o outro, como o outro se sente. E permitir que esse sentimento possa fluir, mesmo que me magoe. Mesmo que eu me sinta triste, que eu sinta ferida, isso é uma questão minha, sou eu que tenho que resolver comigo mesma. Porque na convivência, o desafio é respeito mútuo. É uma das grandes máximas da constelação familiar. Bert Helling foi muito feliz quando ele disse que nós precisamos respeitar e honrar pai e mãe, agradecendo a eles e pedindo para que eles possam nos abençoar para a gente fazer escolhas diferentes das escolhas deles. Por isso, ser pai e mãe também é super desafiador, porque um bom pai e uma boa mãe, eles estabelecem uma relação de amizade com seus filhos e eles permitem que os filhos sejam diferentes deles, façam escolhas profissionais diferentes, tenham suas próprias amizades, gostem de músicas diferentes, frequentem lugares, religiões diferentes das deles. Olha, o amor, gente, é justamente esse lugar onde a gente transita além das nossas preferências. Para que eu possa me vincular de uma maneira saudável às pessoas, eu tenho que transcender as minhas preferências na relação. Quando eu estou sozinha, na minha própria vida, na minha vida pessoal, claro que eu vou me manter de acordo com o que eu considero que é importante, meus valores, meus desejos, meus gostos. Mas quando eu estou num espaço de convivência, aí eu preciso mediar. Mas eu também só vou fazer isso se eu achar que esse vínculo é importante. E muitas vezes a gente negligencia os vínculos como se isso não fosse importante para a gente, como se a gente não precisasse do outro na nossa vida. Acho que o primeiro passo para a gente ter vínculos saudáveis é reconhecer essa necessidade. Nós temos tanta necessidade do outro como necessidade de comer, de respirar, de nos exercitar, de trabalhar. A gente tem necessidades concretas do olhar do outro sobre nós. E o outro tem também a necessidade do nosso olhar. Agora, um olhar o quê? Generoso. Um olhar que permita o outro e a gente ser livre. Essa é o tipo de amizade relatada lá na série. Eu acho que por isso que para mim foi tão forte, tão emocionante. Eu nem assisti a série de uma vez.
Eu assistia alguns episódios, parava, respirava, voltava a assistir na outra semana. Saiu a última temporada esse mês de abril. Aí eu assisti aos poucos também, refletindo. Ontem eu assisti o último capítulo, o fim da última temporada, que foi muito emocionante, por isso eu estou recomendando para vocês. Me impactou intelectualmente, emocionalmente, porque eu acho que as histórias, eu gosto de uma boa história. Eu acho que as histórias, elas nos mostram o que acontece, que pode ir além do que a gente já entende no mundo. Né? Não é à toa que Jesus falava em parábolas. Ele falava em parábolas para nos trazer, através de história, não só a compreensão racional sobre os fatos, mas também uma compreensão mais ampla, a compreensão emocional, a compreensão espiritual sobre a vida. Porque, gente, eu já fui muito fixada na razão. Eu já fui muito rígida no sentido, porque isso aqui tem que ser assim, é preto ou branco. Hoje, com o passar dos anos e o reconhecimento da minha necessidade de convivência, de troca, de partilha, eu venho flexibilizando meu ponto de vista. Não no sentido de mudar os meus valores, mas no sentido de respeitar o valor do outro. O momento de aprendizado do outro, a experiência que o outro tem, que não é desrespeitar a minha, não é negar a minha, mas é conviver respeitando os dois modos, o modo do outro e o seu modo. Então, é possível a gente conviver respeitando essas maneiras. É possível, não. É essencial se a gente quiser ter vínculos afetivos saudáveis. Eu vou ter com todas as pessoas que estão ao meu redor. Inclusive, pai, mãe, né? Eu vou ficando independente do meu pai e da minha mãe à medida que eu reconheço o que eles me deram, o valor, a vida, o cuidado, e também reconheço o meu direito de fazer escolhas diferentes das que eles fizeram. Então, veja, é dialético, né? A relação, a vinculação afetiva, ela é dialética e ela implica o sim e o não ao mesmo tempo. Então, gente, eu espero, termino esse vídeo mais uma vez, agradecendo, pedindo que, se vocês gostem, compartilhem nas redes sociais de vocês. Se não se inscreveram, se inscreva, dê um like aí pra gente, ok? Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.